Olá, eu me chamo Fabrício Curvelo e a gente agora vai continuar fazendo a segunda parte do exercício de programação orientada a objetos relacionada a métodos, onde a gente está com o seguinte enunciado. É o terceiro método construtor que ele pede nessa segunda etapa, que ele quer o seguinte. Lá na classe carro, elabore um método construtor personalizado, com as seguintes funcionalidades. Ele deve conseguir criar um objeto da classe carro recebendo apenas os valores para os atributos fabricante, modelo e ano. E ele deve atribuir falso ao atributo motor ligado e também deve atribuir zero na velocidade. Deixa eu primeiro te explicar o que é que está sendo pedido. Vamos então lá de volta ao projeto para a gente observar algumas coisas. Aqui na minha classe gerenciamento carros, ele está querendo que eu consiga, depois de ter esse método construtor que ele está pedindo agora, que é o nosso terceiro método construtor, que eu consiga fazer um carro como, por exemplo, assim, ó. Que eu crio um carro, que eu vou dar um nome aqui, um objeto que eu vou chamar, por exemplo, de C3, igual a new carro. Esse carro que ele está querendo que eu consiga criar com esse novo método construtor, ele quer que eu passe apenas três valores para preencher atributos, que são os valores do fabricante, modelo e ano. Então eu teria que criar um carro assim, ó, que fosse de um fabricante, por exemplo, a Chevrolet, do modelo que eu vou criar aqui usando o Opala, e o ano, vou botar aqui um Opala 1982, por exemplo. Repara que está dando erro. Ele não quer que eu crie passando a situação do motor e a velocidade, mas que esse método construtor, que não é para colocar aqui, é para colocar lá na classe carro, né? Que esse método construtor consiga receber somente esses três parâmetros e consiga criar um objeto, que no meu caso seria o C3, preenchendo todos os valores, inclusive dizendo que o motor estaria falso, ou seja, desligado, e a velocidade estaria zero, mas eu não precisaria passar isso aqui na hora de criar o objeto. Então, repara que está dando erro aqui, justamente se você parar o cursor, ele diz que o construtor da classe carro, que seria recebendo string e string int, não está definido. String e string int é porque eu estou passando uma string seguida de uma outra string seguida de um inteiro. E lá na minha classe carro não tem um método construtor que receba isso. Eu tenho dois por enquanto, um que não recebe nada e um outro que recebe string, string int, boolean e int. Agora, um que receba somente string, string e int, eu não tenho. Então, esse é o desafio. Vou pedir, então, para que você congele o vídeo, tente resolver e depois volte aqui para terminar consultando aqui como é que eu resolvi. Então, vamos lá. Congela o vídeo aí rapidinho. 1, 2, 3 e já! Bom, eu, então, agora vou começar a resolver. Olha, seria um método construtor que eu poderia fazer também usando a ferramenta e depois só fazendo um complemento. Se você quiser começar a execução dele criando pela ferramenta que nós temos, tudo bem. Eu vou lá no Source, Generate Constructor Using Fields, e eu preciso que ele tenha somente fabricante, modelo e ano. Então eu vou desmarcar o motor ligado, vou desmarcar velocidade e vou pedir para gerar. E ele vai gerar esse cara aqui. Repara que ele gerou nesse ponto da minha classe porque o meu cursor estava aqui, tá bom? Isso é importante frisar. Então ele criou um método construtor que trabalha recebendo fabricante, modelo e ano. Se você clicar em salvar, até aquela parte que eu fiz antes para explicar parou de dar erro, não tem mais erro aqui. Só que eu ainda não estou atendendo exatamente o que a questão pediu, porque a questão pediu, deixa eu voltar aqui para você observar direitinho, ela pede que eu realmente precise criar o objeto somente passando fabricante, modelo e ano. E isso já está feito. Mas essa parte aqui embaixo, esses dois aqui embaixo não estão concluídos ainda, porque eu preciso mesmo assim que o motor ligado seja criado como falso e que a velocidade seja atribuída a zero. E isso não está acontecendo. Por enquanto, o que está acontecendo é que ele criou os valores que eu passei, ele inseriu os valores que eu passei, mas não colocou essa situação no motor e nem a da velocidade. Então, como isso vai ser feito? Voltando aqui, então, no meu terceiro método construtor, deixa eu até botar aqui o comentário, para você depois, quando já estiver olhando todo o problema resolvido, lembrar que esse é o terceiro método construtor. Vou deixar ele mais coladinho aqui também. Isso. Enfim, a parte de fabricante, modelo e ano está funcionando certinho. Está faltando motor ligado e velocidade. Para ganhar tempo, eu vou pegar desse modelo de construtor que eu tenho acima, vou colocar aqui. Só que
O que está acontecendo agora, ele está até dando um sinalzinho amarelo, é que ele está querendo pegar a variável motor ligado que existe lá no alto da classe e atribuir nela mesma. Repara nas cores, só para a gente entender bem, que quando o atributo está marronzinho, ele é um atributo que vem do próprio método que eu estou trabalhando. Eu criei aqui, ó, isso é a criação de uma variável chamada fabricante. Essa variável pertence a esse método. Então, aqui embaixo, quando eu escrevo dis.fabricante, recebe fabricante, eu estou dizendo o seguinte, olha, o valor que foi passado para cá pela variável fabricante, repara que ele está marrom, ou seja, é uma variável local, um atributo local desse método. Esse valor, esse fabricante é o mesmo desse, né? Pela cor você identifica isso. Esse valor precisa ser colocado na variável fabricante da classe. Então, olhando lá em cima, só para você relembrar, nós temos uma variável fabricante aqui, que é um atributo da classe. Então, a diferença que eu consigo para dizer que eu quero falar do atributo da classe e aqui do atributo local do método é a minha palavrinha this. Com essa palavra this, eu estou dizendo, ó, esse fabricante que eu estou falando é o da classe, enquanto que esse que não tem a palavra this é o daqui do método. Só para você entender, se eu colocar um this aqui também, ele vai ficar azul. E obviamente que vai ficar estranhando aqui, porque ele está dizendo que eu estou botando o atributo de lá dentro dele mesmo, e isso não faz sentido, então é por isso que ele está resmungando aqui. Então o this significa da classe, é o atributo que pertence à classe, que é o global, enquanto que o sem o this é o local aqui desse método, né? Então veja bem, agora eu consigo concluir o que ele me pediu. O motor ligado tem que ser criado já como falso. Então, false, ali para o meu motor ligado. Então, com isso, eu não preciso atribuir, aliás, não preciso receber um valor para o motor ligado, mas automaticamente ele já é criado como falso porque ele já está direto aqui, está travado nessa opção. E a velocidade é a mesma coisa, ele pediu para que seja 0, então vou lá e vou colocar 0. Então, quando eu passar um fabricante, modelo e ano apenas, o Java vai chamar esse método construtor, que é um método que consegue receber esses 3 parâmetros nesta ordem que a gente está falando, vai atribuir os valores que foram enviados para cá, para as suas respectivas variáveis globais, para os atributos globais da classe, e ainda vai colocar falso no motor ligado e 0 na velocidade. Essa é a solução. Então, olhando aqui só para finalizar, agora esse meu carro C3, que no caso é um Opala, eu consigo dizer que ele tem velocidade 0. Se você não acredita, a gente pode fazer um sysout apenas como experimento. Depois eu vou apagar esse sysout aqui. Eu vou colocar aqui, ó, C3. Eu quero exibir o C3 ponto velocidade, mas eu não consigo pegar porque é um atributo privado, né? Então vou ter que usar o get para conseguir receber esse valor. Então eu quero a get velocidade do meu objeto C3. E como isso está dentro de um sysout, ele vai exibir na tela o que vier aqui desse get velocidade. Como é o único sysout que eu tenho, vai aparecer só esse valorzinho. Então vou dar um play aqui, vai rodar, ele escreveu 0, ou seja, é a velocidade 0 daquele meu Opala ali, que foi atribuído direto por aquele construtor, tá bom? Então, tá certinho, tá funcionando. Apaguei esse sysout ali, que por enquanto ele não é interessante porque a gente quer, foi apenas para te apresentar que o objeto foi criado, o C3 foi criado, que é esse Opala, com a velocidade 0 e com o motor falso, o motor desligado. Tudo bem? Então essa atividade já está concluída, tá aí o nosso terceiro método construtor. Antes de encerrar, por que eu posso ter vários métodos construtores? O que eu ganho com isso, né? Vamos bater um papinho sobre isso. Olha, quando a gente ainda está meio que engatinhando, ou ainda, quando você está criando o projeto, mas ainda tem muita coisa para acontecer, é meio que padrão o desenvolvedor colocar esses 2 construtores que a gente fez aqui. Bota logo um simples e um completo para eu poder testar lá na frente os atributos, os objetos que eu preciso criar, enfim, vou lá. Mas de acordo com a regra do negócio, de acordo com o que o seu cliente pode pedir para você, às vezes não é interessante você ter esses construtores e de repente seria mais útil você ter um construtor personalizado, como é o nosso terceiro método construtor aqui. Então veja bem, voltando aqui, eu conseguiria, do jeito que eu tenho os 3 métodos agora em ação, os 3 construtores, eu poderia, por exemplo, criar um carro e usando o construtor simples e depois, na hora de atribuir os valores, ignorar um deles, como, por exemplo, o modelo. E eu estou criando aqui um carro sem valor nenhum por enquanto atribuído, depois eu coloco quem é o fabricante, coloco o ano, coloco a situação do motor e a velocidade dele e não disse quem é o modelo. Você sabe que quando a gente comenta, aquilo ali deixa de funcionar, né? Então está sem modelo e não está dando erro.
E claro, não vai dar erro porque, pela lógica do Java, isso está certo. Mas dependendo da situação, a lógica do teu projeto, a lógica que você precisaria implementar para o negócio funcionar pode não ficar interessante. Porque de repente não é muito interessante você ter um carro que você não distinga quem é o modelo dele, qual é o modelo dele. Então, ter um construtor vazio, simples no caso, te permite uma falha como essa. Se de repente isso não é interessante para a proposta do teu sistema, pode ser interessante de verdade você ir lá e não ter esse método construtor simples. Porque aí isso te impede de criar um carro com os detalhes vazios. E obviamente te impede depois de você deixar a falha de passar o Fusca sem dizer que ele é um Fusca, sem o modelo dele. Essa é uma característica para a gente pensar na hora de ter um projeto já em andamento de verdade, com uma proposta de métodos construtores. Vou dar um Ctrl Z, porque eu quero que ele fique ali, porque a gente está numa atividade só de exercício. Outro exemplo, o construtor completo. Ele é legal para eu testar, criar um carro já com tudo pronto, beleza, né? Mas de repente, dependendo da situação, pode não ser útil. Por exemplo, estou acabando de criar um carro, eu conseguiria dizer que ele já está com o motor ligado. Né? Pô, de repente, para a lógica do teu projeto, todo carro deveria ser criado com o motor desligado. Então, se todo carro tem que ser criado com o motor desligado, qual é o sentido de você ter um método que permita criar já ligado? Então, isso pode ser uma falha, onde uma solução seria o nosso terceiro método construtor, que já coloca automaticamente o motor desligado. Ou ainda uma aberração maior ainda, o motor poderia ser criado desligado e numa velocidade alta, 100 km por hora. Então olha que doideira, eu estou criando um carro que está desligado a 100 km por hora. Né? Foge completamente a qualquer regra que você pense a respeito de um carro, mas ele consegue ser criado com aquele construtor completo. Então, o construtor está funcionando, mas não atende à necessidade do meu projeto. Então, de repente, poderia ser interessante na proposta do seu sistema, ele não vai ter esse método construtor porque eu já descobri que tem uma falha lá na hora de criar o motor. Eu prefiro ter um método que eu não diga qual é a situação do motor e nem a velocidade, mas automaticamente ele já trabalha com esses dois valores travados em motor desligado e velocidade zero. Então, isso é para a gente raciocinar aí depois com calma na lógica dos métodos construtores. Você pode ter quantos métodos forem necessários, desde que no final eles realmente sejam úteis para a finalidade do que foi pedido, tá bom? Vou dar um Ctrl Z aqui para trazer aquele método de volta, porque o exercício pediu que tenha ele, né? Então vou deixar ele ali, mas a gente já começou a enxergar que, dependendo, de repente, se isso fosse virar um sistema de verdade, não é uma boa ideia ter esse método construtor, esses dois primeiros métodos. Seria, de repente, legal ter só o terceiro, e eu já criaria os carros exatamente como eu quero, como o meu cliente quer, né? Que é um carro já dizendo qual é o fabricante, o modelo e o ano, mas ele tem que ser criado desligado e, obviamente, sem velocidade. Depois, por alguma outra situação, a gente bota esse motor ligando, são as próximas atividades que a gente vai ter no exercício, e, obviamente, também a gente conseguirá mudar a velocidade, tá bom? Então, valeu aí pelo papo que nós tivemos e vamos em seguida para a próxima atividade desse exercício. Então, até o próximo vídeo. Até já!